Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil Animes. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um grande personagem de Bleach, né? Vocês já vinham me pedindo há muito tempo e vamos falar um pouquinho sobre... pessoal, talvez o personagem mais misterioso dentro do universo Bleach. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso amigo Gin. Mas antes da gente conversar aqui sobre o Gin, esse personagem fantástico do universo Bleach, gostaria de falar aqui pra vocês, de mostrar, na verdade, aqui pra vocês como é que ficou a capa do nosso último volume do final alternativo, que vai ter muitas páginas, vai ser um grande plus no final do Bleach pra vocês, né? Pessoal, essa aí é a capa. E quero dizer também que o próximo capítulo da Guerra dos Mil Anos também já está em edição e está quase aí para vocês, beleza? Então fique atento aqui no canal da Bleach Brasil, que sempre vou trazer novidades para vocês, é claro, sobre animes e principalmente o nosso amigo Bleach. Pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre esse grande personagem Gin. Primeiro vou trazer as características físicas desse cara aí. Bem, o Gin tinha 1,85 m, pesava 80 kg, né? Era um cara, uma estatura aí média, né? E ele gostava de comer muito caqui seco. Ele gostava de comer muito isso. E o significado do nome dele, Gin, significa o tom de prata. E ele era ex-capitão da 3ª divisão antes de dar o, digamos assim, de trair a Soul Society. Bem, vamos conhecer um pouquinho sobre a história desse personagem. Por que esse personagem é tão misterioso no universo Bleach, né? Para quem acompanhou o anime até o final, sabe que ele tem um grande mistério após a traição não da Soul Society, mas depois vem com o embate ali contra o Wise. Bem, vamos lá entender o porquê Gin fez isso. Qual é o motivo de Gin no final se revoltar, digamos assim, contra Aizen, né? Então eu vou explicar aqui sobre a história do Gin. Bem pessoal, o Gin era um menino pobre que vivia na área pobre lá da Soul Society, que é o Rukongai. E o Gin estava andando lá, né, e encontrou uma garota praticamente sem energia espiritual. Estava quase morrendo, né? E ele estava carregando um monte de caqui seco, porque ele gosta de comer caqui seco, né? E chega e pergunta para essa menina se ela quer um pouco de caqui que ela precisa, porque o seu poder espiritual estava quase ao fim e ela poderia morrer se ela não se alimentasse. Bem, ele a partir dali começa a criar um vínculo com essa menina que se chama Matsumoto. Bem, a Matsumoto começa a viver com o Gin nessa periferia da Soul Society. E a partir dali eles formam um elo, não só de amizade, mas de amor, né? Para vocês terem ideia, Gin pergunta para ela quando que é o dia do seu aniversário e ela fala pro Gin que ela nunca tinha contado os dias até o dia que ele conheceu ela, né? E o Gin fala, então, o seu aniversário vai ser a partir do dia que eu te conheci. A gente vai comemorar esse aniversário. Bem pessoal, o Gin vai catar algumas lenhas, né, após estar convivendo ali com a Matsumoto, vai coletar algumas lenhas e ver 3 Shinigamis de joelho perante a Aizen, né? Quando ele vê aquele Shinigami, ele percebeu que eram os mesmos Shinigamis que estavam próximo a Matsumoto quando ela estava desmaiada. Então ele vê aqueles 3 Shinigamis entregando uma espécie de energia espiritual para o Aizen e o Aizen coletando aquilo ali. Então ali ele fala, esse cara é o chefão, esse é o cara, é o chefe da quadrilha. E a partir dali ele começa, digamos assim, se tornar uma cobra para o Aizen. Então Gin, né, mesmo criança, acaba com os Shinigamis, derrota. Aizen vê aquele potencial naquele menino e diz, opa, esse piá aí tem o mesmo objetivo do que eu, digamos assim. E Aizen meio que recruta ele ainda menino, né? Então Gin abandona Matsumoto e entra para se tornar um Shinigami. Ela pergunta por que ele vai fazer aquilo e o Gin diz que vai se tornar um Shinigami. Mas o que ela não sabia é que ele estava ali, na verdade, para se vingar de Aizen, por Aizen estar por trás, talvez
de estar absorvendo alguns Shinigamis, digamos assim, algumas almas poderosas que tinha em volta da Soul Society, e uma delas era Matsumoto, que quase morreu se não fosse pelo Gin intervir ali. Bem, pessoal, o Gin entra e tem um grande potencial, é um menino de grande potencial. Ele entra na quinta divisão, passa pela escola de Shinigami, passa muito fácil, era criança ainda, ele passa muito fácil, então era digamos, um menino prodígio, né, como o Aizen tinha visto nele. Então, em um momento, quando o Gin se torna tenente da quinta divisão, onde Aizen era capitão, ele descobre o grande segredo de Aizen, que é o poder da sua Shikai, né? Que é o poder da hipnose completa. Ao tocar na espada, Gin descobre que pode ser anulado esse poder do Aizen. Só que nessa época, quando ele descobre, ele não tinha ainda poder o suficiente para derrotar Aizen. Só que ele não sabia que Aizen ia chegar e ia ser algo tão poderoso como ficou no final lá do Bleach, né? Ao passar do tempo, ele vira capitão da terceira divisão. Bem, aí por frente a gente descobre que, na verdade, Aizen, Gin e Tosen estavam por trás de toda a história e enredo, né, de traição da Soul Society. Tosen tinha os motivos dele, Gin tinha os seus motivos, que era, digamos assim, tudo que ele estava fazendo era por amor a Matsumoto. Mas Gin, mesmo tendo esse lado de herói ou anti-herói, né, ele não se importava com as outras pessoas, e sim somente na vingança contra o Aizen. A única pessoa que talvez ele se importou, né, foi com o Ichigo, porque ele via talvez no Ichigo um potencial para derrotar Aizen. Então, quando o Gin luta com o Ichigo e força o Ichigo ter, digamos assim, um potencial para derrotar Aizen, caso ele venha a perder, que o Ichigo tenha condição de derrotar o Aizen, talvez era o único ser ali que ele via um grande potencial em derrotar o Aizen. Então, quando o Gin está prestes a ir com o Aizen para o mundo real, a Matsumoto vai atrás e ela fica descobrindo por que Gin fez tudo isso, né? Para poder trazer a alma dela de volta, né? Porque o que o Aizen fez foi retirar a alma dela. Então, de certo modo, ele se sentiu muito incomodado por causa daquilo lá e fez tudo isso por amor a Matsumoto. Gin anula a espada do Aizen e tenta matá-la. Mas, claro, acaba não dando muito certo. Aizen ali já estava quase que um deus imortal e Gin é derrotado pelo Aizen e é morto, né? Morre pelo Aizen. E ali naquele exato momento o Ichigo, ele olha, abre os olhos e vê o Ichigo e diz que agora sim o Ichigo está pronto para enfrentar o Aizen. Quando o Gin revela, Aizen diz que já sabia de tudo, né? Que ele iria em certo momento, só não sabia quando, que Gin ia revelar, na verdade, o segredo, que era uma vingança, né? Então Aizen sempre sabia de tudo, ou o cara para saber de tudo igual o Aizen, né? E temos a derrota de Gin. Bem, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a Zanpakuto do Gin. Ele possui poder esplêndido, né? Não só na sua Shikai, que ela encolhe de vez em aumentar, igual as outras espadas, mas ela consegue aumentar até 100 vezes para atingir o seu adversário. E é muito rápida, por sinal. A sua Bankai, a sua espada estica 15 km, numa velocidade impressionante. Sem falar que ela recolhe também numa velocidade impressionante. Na luta do Ichigo a gente viu muito bem como ela funciona, né? E é um poder muito bacana, por sinal. E para terem uma ideia, essa espada chega a atingir as 500 vezes a velocidade do som quando ela estica. Cara, velocidade pra caramba, né? Pessoal, uma curiosidade sobre o Gin. Gin está entre os 100 personagens criados no anime em destaque no Japão. Entrou na lista dos top 100. E ele é muito popular entre as mulheres. Gin é muito popular entre as mulheres. Bem, pessoal, é isso aí que eu gostaria de trazer um pouquinho sobre o Gin, né? O grande mistério, por que ele se envolveu com Aizen, por que ele queria matar Aizen, por que deu aquela reviravolta, né? Por que ele atacava as outras pessoas sem, digamos assim, sem se importar, porque na verdade ele só se importava pela Matsumoto, né? Ele estava ali por amor, apenas por amor a ela, não a mais ninguém, e nem a mesmo a ele, né? É só amor a ela mesmo. Então por isso que teve esse grande mistério do Gin. Todo mundo achou a morte dele
foi foda, realmente foi foda, né? Porque tudo aquilo que ele fez foi por amor e era o único jeito de matar a Aizen era descobrindo a técnica da sua Shikai, que era formidável técnica, não tem Bankai que ganha dessa técnica, né, do Aizen, mas não deu muito certo. Bem, pessoal, é isso aí. Gostaria de trazer um pouquinho sobre o Gin. Deixem nos comentários qual o próximo personagem. Não perca aqui o próximo capítulo da Guerra dos 1000 Anos. Muito obrigado, estou indo e Bankai, galera. Tchau.